Olá, Shalom. Eu me chamo Maria Andréia, sou consagrada da Comunidade de Vida, sou celibatária, hoje em missão na Terra Santa, especificamente em Nazaré. E vim aqui para dar um breve testemunho sobre o chamado de Deus na minha vida quanto ao celibato, meu estado de vida. Estou dando esse testemunho de um lugar muito especial, à sombra das oliveiras, no Horto das Oliveiras, no Getsemane, onde Jesus viveu o abaixamento de forma tão profunda, mergulhando nas nossas dores, nas nossas lutas e abraçando tudo isso por amor a nós, para nos redimir, para nos desposar. E eu gostaria de contar brevemente a forma como Deus foi me atraindo ao estado de vida do celibato e me revelando que ao me criar, Ele me deu, Ele imprimiu na minha identidade essa forma de vida, esse estado de vida. Quando eu entrei na comunidade, eu já sentia no meu coração esse chamado de Deus. A primeira vez que Deus me falou sobre o celibato de forma pessoal, de forma mais profunda, foi através de um estudo bíblico, com a passagem de Mateus, que fala das 3 formas de eunuco. Eunuco que nasce assim, eunuco que é feito assim pelas mãos dos homens, e aquele que se faz incapaz do casamento por amor ao reino dos céus. Eu lembro que nesse tempo eu fazia faculdade, eu estava rezando de manhã, a universidade estava em greve, então Deus ia me atraindo à comunidade de vida, porque até então eu não queria ser comunidade de vida. Deus foi me atraindo a isso e também foi me falando do celibato. Quando eu me deparei com aquele se fazer incapaz do casamento como um abraçar o celibato com toda a liberdade. Sim, é capaz do casamento, mas eu abro mão de algo tão belo por algo mais belo ainda, que é o celibato, que é a vida totalmente consagrada, inteira para o Senhor. E eu guardei no coração aquele primeiro sinal de Deus. E no tempo certo, dentro da comunidade, principalmente no D2, eu fui aprofundando aquela voz de Deus que me chamou já no vocacional. E eu me recordo que, rezando sobre a minha história, fazendo memória de sinais de Deus também na minha história de vida, porque os traços do nosso estado de vida estão ali na nossa história. Deus fala já ali, Deus fala desde que a gente era criança, porque aquele chamado de Deus é desde toda a eternidade, é desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe. E eu me recordo que o Senhor me lembrou de uma coisa, até quando eu estava rezando para esse testemunho, o Senhor me lembrou de um fato que outras vezes Ele me lembrou, e que eu já partilhei, mas ali de forma especial, que mostra como Deus me separou para Ele desde sempre, como Ele me fazia diante da vida normal, diante dos amores, das paixões, me ver diferente, me ver como separada, embora eu não soubesse dar aquele nome naquele tempo. Mas eu me recordei de uma vez em que uma amiga minha, que gostava muito de festa, ela me chamou para ir para uma festa mesmo mundana, com minha irmã. E aí ela foi, a gente se arrumou, se maquiou, fez todo aquele processo para poder ir para essa festa. E fomos nós 3. Era em uma praça pública da cidade. E eu lembro que quando eu pisei, coloquei um pé na praça, algo me fez voltar. Eu voltei, literalmente, as meninas foram e eu voltei. E eu voltava para casa, eu não sabia explicar. Eu me sentia, ao mesmo tempo que eu me sentia estranha, porque, meu Deus, por que eu não sou igual a todo mundo, né? Eu via que não era pra mim, sabe? Mesmo sem ter a minha experiência com Deus ainda. E ontem o Senhor me deu o entendimento de que eu voltei daquela festa, onde, sei lá, eu poderia ter me perdido,
para depois, né, como celibatária, como consagrada, caminhar para a festa que não tem fim, para a festa das núpcias com ele, como esposa. E aquilo atraiu de novo meu coração, é porque Deus nos atrai todos os dias, não é só uma vez, não é só um sim que eu disse uma vez e pronto, mas todos os dias o Senhor me atrai e todos os dias eu digo sim, todos os dias eu escolho de novo a escolha que o Senhor fez por mim, porque Ele sempre se antecipa, sempre é o primeiro. E tendo Deus falado já no vocacional do meu estado de vida, eu guardei no coração, porque não era tempo. Entrei na comunidade e no postulantado o Senhor continuou a falar. Eu lembro que teve uma vez em que Ele me levou a rezar com a parte dos estatutos que fala sobre o celibato, era férias comunitárias. E ler sobre o celibato me atraía, ler sobre a forma de ser celibatário, Shalom, me atraía. E eu lembro que eu partilhei com a minha formadora naquele tempo. Ela partilhou brevemente o testemunho dela comigo, de celibato, chamado de Deus na vida dela. E cada vez mais eu me sentia atraída. E lembro que ela me falou, Andréia, o Senhor, mais que qualquer pessoa, sabe que ainda não é o tempo. E Ele vai alimentando no seu coração aquilo que é da vontade dEle e no tempo certo vai se concretizar, se essa realmente for a vontade dEle. E eu fui guardando. O discipulado foi um tempo de silêncio, um tempo em que eu não partilhei com ninguém, nem com a minha formadora pessoal. Mas lembro que ali o Senhor me deu um sonho. Eu sonhei, abre parêntese, na minha história de discernimento do estado de vida, eu tive alguns sonhos, uns 4 ou 5 sonhos, onde o Senhor falava do celibato. E me dava aquela alegria de ser celibatária no sonho. E eu guardava, né? Os meus sonhos nunca foram assim de ter muita lógica, mas aqueles sobre o celibato eram especiais. Eu guardava no coração. E no discipulado, eu tive um sonho muito simples, mas que para mim foi um sinal de Deus. Eu estava como em um sofá com um homem mais velho, assim, com quem eu poderia ter provavelmente algum relacionamento de namoro, mas eu tinha o braço sobre o sofá e eu não tinha um relacionamento de namoro com esse homem. Existia talvez a possibilidade, mas eu colocava meu braço estava sobre o sofá e eu lembro bem da minha aliança celibatária na mão esquerda. Sempre nesses sonhos a aliança já estava na mão esquerda. E eu lembro que existia uma distância entre mim e aquele homem. E o Senhor me fazia compreender, por meio daquele sonho, aquilo que eu sou chamada a viver como celibatária, que é manter entre mim e aquele homem existia uma distância, porque existia claro no meu coração já um sentimento naquele sonho. Não, esse homem não pode se aproximar mais do que isso aqui, porque a terra do meu coração é consagrada a Deus, é exclusiva de Deus. E na vida celibatária, Deus me chama a uma proximidade com todas as pessoas, mas de uma forma casta, de uma forma pura, da forma como é a vontade de Deus. E como aquele limite é um limite que tem que haver entre principalmente um homem, né? E Deus ia me fazendo entender ali que a terra do meu coração era separado, meu corpo era separado para Ele. E eu acordei com aquela impressão no meu coração muito forte dessa separação que Deus fazia da minha vida, do meu corpo, da minha alma, de todo o meu ser, da minha feminilidade para Ele. Guardei no coração. E no D2, né, no tempo certo, o Senhor, Ele foi purificando as minhas motivações, porque eu confesso que, de certa forma, eu fui para o D2 assim, muito certa de que era o celibato, o meu estado de vida. E Deus permitiu que no meu D2 eu vivesse uma experiência de apaixonamento. Então eu me apaixonei por um irmão da casa comunitária e ele me fez, vivendo aquele apaixonamento, né, ser purificada nas minhas motivações. É isso mesmo, me ver também, me imaginar até vivendo no caminho de namoro, casada,
mas aquela certeza de que não era aquilo, sabe? Não era aquela a vontade de Deus para mim. O apaixonamento passou, né? E ficou a voz de Deus, aquela voz de Deus que me chamou já no vocacional, que foi sendo amadurecido dentro do meu coração, aqueles pequenos sinais de Deus. Então, em 2016 foi um ano muito particular, porque eu passei mais um ano no D2, e naquele ano foi quando eu comecei a caminhar para o celibato. Fiz o meu retiro de candidatos ao celibato, e foi um ano também de muita intensidade na missão, no serviço, principalmente com os jovens. A comunidade naquele ano me confiou os jovens, na missão onde eu estava, e foi servindo aos jovens, foi estando com os jovens, foi amando os jovens, que Deus foi me falando de uma maternidade especial que Ele me chamava a viver, que caracteriza o celibato pelo reino dos céus. E tudo aquilo eu ia guardando, ia sobretudo vivendo na minha carne, que é essa carne que o Senhor desposa. E no tempo certo, mandei minha carta, sempre em diálogo com as autoridades, com a minha formadora comunitária. Mandei a minha carta e eu lembro que uma coisa que Moisés partilha é que quando a gente envia, quando a gente pede, vai dar uma resposta a Deus, envia a nossa carta, Deus muitas vezes não dá 100% de certeza, mas Ele dá 80%, e 20% Ele deixa para a nossa fé, para a nossa adesão. E eu vivi isso. Eu vivi isso porque trazia feridas em relação ao matrimônio, embora rezando, né, com o belo amor humano, eu percebi a beleza do matrimônio e percebia também, uma experiência que Deus me deu, que se a vontade de Deus fosse o matrimônio para mim, eu seria muito feliz, seria plenamente feliz. E tinha todas as condições, e Deus me daria todas as condições de viver um matrimônio santo, um matrimônio consagrado a Deus, fecundo. Mas o Senhor me chamava a abraçar o celibato, renunciando àquele chamado tão belo, para uma fecundidade máxima, uma fecundidade total, uma fecundidade que foge da lógica humana, que não é biológica, mas que é espiritual. E eu lembro que o Senhor me falou uma coisa muito particular, que era que Ele ia me dar experiência com a beleza do matrimônio à medida que eu vivesse o meu celibato. E de fato, isso foi se concretizando ao longo do tempo. O celibato não é nem um estado de vida, a gente abraça pronto, né? Me consagrei no celibato pronto, tô pronta, tô curada, não. Eu experimento na minha carne um processo de conquista de Deus a cada dia e um louvor que cresce no meu coração pela paciência de Deus, porque Deus me esperou, Deus me espera, Deus vê as minhas fragilidades, mas não deixa de me chamar por causa das minhas fragilidades, mas torna as feridas que trago gloriosas e faz brilhar na minha pobreza, no meu nada, a glória dele. E nisso vai me fazendo fecunda. Então, é uma experiência muito, muito concreta, sabe? De ser desposada no meu nada. E ao mesmo tempo ter a experiência do ser shalom, do ser a mais fraca, de trazer dentro de mim um vaso de argila. E como celibatária, essa experiência se potencializa. Então, fiz os meus votos no celibato. Vivo hoje o celibato consagrado. Me sinto constantemente constrangida pela bondade de Deus, consciente de que trago dentro de mim um tesouro, o tesouro da vontade de Deus, o tesouro desse chamado particular, desse chamado que é belo, desse chamado que se dá na minha carne, que é concreto, que não é abstrato, que não é ideal, mas é real. Experimento a cada dia a alegria de me sentir encontrada quanto mais eu saio de mim.
Porque o celibatário é essa pessoa que se une a Jesus. Jesus é perene oferta, Deus é oferta total e constante. O celibatário é essa pessoa que é escolhido por Deus, por pura bondade, por pura misericórdia, para caminhar junto a Ele, para abraçar a oferta que Jesus abraçou, a oferta de cruz, para experimentar na sua carne a ressurreição e ser um sinal dessa ressurreição para o mundo, dessa glória de Deus para o mundo, dessa eternidade para o mundo. É alguém que traz na sua identidade um chamado a mostrar para os outros o que não passa, a eternidade. Eu me recordo que quando eu estava caminhando, ainda em meio às muitas dúvidas que eu trazia, uma vez uma irmã casada da minha casa brincou assim: André, quando você for casada, que tiver seus filhos, ela com os filhos dela, os filhos aprontando ali. E aí aquilo, eu muito fraca, né? Sempre fui assim, de pedir sinais a Deus. E Deus sempre com muita paciência e respondendo aos meus questionamentos. Eu fui rezar e Deus me deu a passagem de Oséias 2, onde dizia, eu até trouxe aqui para só um versículo de Oséias 2, onde ele dizia: dizei aos vossos irmãos, meu povo, e às vossas irmãs, amada. E ali o Senhor, naquela oração, isso era 2017, me fez entender que o meu povo, o povo que eu desposaria, seriam os meus irmãos. E eu chamaria de amada as minhas irmãs, como um símbolo da humanidade. Porque ao chamar Jesus, meu esposo, de amado, é nele que eu amo a humanidade. Nele eu desposo a humanidade. E hoje o Senhor vai me dando essa experiência de nele amar. E esse amor que o Senhor me chama a viver como celibatária é um amor universal, é um amor a todos. É ter a corda do meu coração, a corda esponsal, exclusiva para Deus, só Ele toca, mas o meu corpo, os membros do meu corpo, eles se cansam, eles se gastam na missão, no concreto, socorrendo os que sofrem, sendo consolo para os meus irmãos em casa, sendo um abraço acolhedor para os jovens feridos, para os jovens que buscam Deus, desejam Deus e não sabem onde encontrar. Eles precisam ver na minha vida, eles precisam ver na minha vida consagrada ao Senhor. Então, eu diria que para um bom discernimento em relação ao nosso estado de vida, atenção à voz de Deus, essa voz de Deus que fala através da palavra, essa voz de Deus que quer nos falar da identidade que Ele imprimiu em nós, a identidade que Ele nos deu. Ele quer nos falar daquilo que nós somos, segundo o coração dEle. Essa voz de Deus que está na nossa história, nos sinais da nossa história. Ele fala já ali do nosso estado de vida. Então a atenção à voz de Deus, o guardar no coração, o ruminar aquilo que Deus fala e partilhar com as nossas autoridades. Não trilhar um caminho só. Existe uma solidão da pessoa que é celibatária. Existem segredos que só o Senhor sabe, só o nosso coração e do nosso esposo sabem, mas é importante trilhar, né, sobretudo com a formação comunitária, o nosso caminho. E dar o passo, abraçar a vontade de Deus, abraçar sem medo, abraçar sabendo que o que nos conduziu foi a voz dele, abraçar com uma fé nova, com uma fé viva, porque esse amor não decepciona. Então é esse o breve testemunho que eu teria. Teria muitas outras coisas para partilhar, mas partilho aquilo que Deus foi colocando no meu coração e que achei necessário partilhar com vocês. Deus abençoe o caminho que vocês trilham também para conhecer a vontade de Deus, para abraçar essa vontade de Deus, e peço a Ele que o coração de vocês seja cada vez mais atraído
e que possam viver um feliz discernimento dessa sua santa vontade. Um abraço, shalom, contem com as minhas orações. Deus abençoe.